O pastor de Bagdá. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que podemos vivenciar em nossas vidas curtas e pequenas. Mas há seres em nosso planeta que se tornam muito mais velhos do que nós, humanos. Até um papagaio chega facilmente aos 100 anos, sem falar nas tartarugas, que muitas vezes vivem 200 anos, ou nas baleias e elefantes. Mas as plantas também, e especialmente as árvores, podem se tornar muito velhas, algumas ultrapassando os 1000 anos. Entre tudo isso, existem seres que não são nem humanos, nem plantas, e cujo tempo corre de uma maneira totalmente diferente da nossa. Há pequenas criaturas cuja vida longa e plena, para o nosso sentido de tempo, é tão curta quanto um dia terrestre, embora para elas pareça incrivelmente longa. Outros seres, por sua vez, dão apenas um piscar de olhos, e nesse momento, um mês inteiro se passou para nós. Nossa Mãe Terra poderia lhe contar muito sobre o tempo, sobre os seres que nela vivem e que já viveram. A Mãe Terra já tem bem mais de 4 bilhões de anos humanos, e porque ela gira em torno do Sol em exatamente um ano humano, o ano dos homens e o ano da Terra têm a mesma duração. Tudo estaria, portanto, na mais perfeita ordem, se não fossem os seres que pregam peças com o tempo, parando-o ou acelerando-o à vontade, de modo que ficamos com a cabeça confusa. Agora mesmo tínhamos acabado de almoçar e, de repente, já está escuro e a noite chegou. Com certeza isso já aconteceu com você, e você se perguntou onde foi parar o seu tempo. Poderia-se pensar que alguém simplesmente nos roubou algumas horas de uma bela tarde. Mas se alguém pode nos roubar o tempo de uma bela tarde assim do nada, o que ele faz com as nossas horas? O que faz com elas? Eu acho que deveríamos investigar esse assunto a fundo. Foi exatamente o que pensou Sandolina, a jovem princesa persa, ao perceber como alguém lhe roubava as horas continuamente toda segunda-feira à tarde. Ela pediu ao seu pai que convocasse os arautos, pois tinha uma missão importante para eles. Quando todos estavam reunidos, Sandolina lhes ordenou: vão a todos os cantos do nosso país e procurem pelo ladrão de horas. Deve haver alguém, em algum lugar, que está roubando o nosso tempo. Como ele faz isso, eu não sei. Procurem por magos, bruxas, desconhecidos que lhes pareçam suspeitos. Digam que devem comparecer aqui ao palácio e se explicar. Não queremos nada mais do que o nosso tempo roubado de volta. O ladrão ou a ladra de horas deve se explicar aqui no palácio e prestar contas sobre o que está acontecendo com o tempo roubado. Os arautos receberam, cada um pergaminho onde tudo isso estava escrito, e eles o leriam em todas as praças de mercado, diante de todas as prefeituras e em todas as reuniões das cidades e aldeias do país. A princesa partia do princípio de que, em algum lugar do país, alguém certamente já teria ouvido falar do ladrão de horas e poderia relatar algo. Passou-se um mês, depois outro e mais um, mas ninguém veio ao Palácio Real para trazer algo esclarecedor sobre o preocupante fenômeno do ladrão de horas. Enquanto isso, em uma das fronteiras daquele vasto país, algo estranho acontecia. Um menino pastor tinha entrado profundamente na floresta porque estava procurando uma de suas cabras, que devia ter se perdido. O pequeno pastor, Jarafia, ia cada vez mais fundo na mata e logo achou que ele mesmo tinha se perdido no matagal. Onde estaria a pequena cabra? Ele não encontrava nenhum rastro, não ouvia o balido da cabra e nem mesmo o pequeno sino que ela carregava no pescoço podia ser ouvido em lugar nenhum. Meu pai ficará zangado se eu perder mais uma cabra, pensou Jarafia. Tristemente, ele se sentou em um tronco de árvore e pensou onde mais poderia procurar. Enquanto estava ali sentado em silêncio, ouviu não muito longe de si uma voz que entoava um canto estranho. Em círculo 3 voltas, eu paro todas as obras. 3 horas eu vou roubar. Acredite sem olhar. Que canto estranho, pensou Jarafia, e seguiu a voz. Em uma pequena clareira, quase inteiramente cercada por uma densa cerca de espinhos, ele viu um ser de luz com longos cabelos loiros que chegavam quase ao chão. O canto vinha dela. Agora, porém, ela apenas cantarolava, curvando-se sobre algo que Jarafia não conseguia ver. O menino pastor continuou observando sem sair do lugar. Oh! Escapou-lhe então, pois de repente ouviu o sino de sua cabra
e ela deu um pulo, exatamente do lugar onde o ser de luz estava curvado há pouco. O ser de luz ouviu o "oh" e virou-se assustada. Então, ela viu o menino pastor de Arafia e sorriu. "Essa deve ser a sua cabra, não é?" perguntou ela com uma voz doce. "Sim, procurei por ela em todos os lugares, mas não conseguia encontrá-la. Meu pai ficaria furioso se eu tivesse perdido mais uma cabra enquanto pastoreava." "Bem, desta vez você teve sorte que eu estava por perto." Ela tinha caído em um buraco e se ferido gravemente. Quase morreu, mas agora está completamente recuperada e saudável. Em tão pouco tempo, isso pareceu estranho para Jarafia. "Bem, o tempo. Eu tenho os meus segredinhos sobre isso." "Segredos? Eu amo segredos. Você não quer me dizer o seu nome?" perguntou Jarafia. "Com prazer, eu sou a fada Milanerda, da família das curandeiras. E quem é você?" "Eu sou o menino pastor Jarafia. Meu pai é o pastor Josoman. Somos da aldeia de Belenac, aqui pertinho." "Prazer em conhecê-lo, menino pastor Jarafia de Belenac. Eu sou uma curandeira, e quando um doente, seja humano, animal ou planta, precisa de tempo para se recuperar e a morte o alcançaria antes, então eu faço um feitiço para parar o tempo e roubo algumas horas, que dou ao doente para que ele não morra. Ninguém percebe mesmo se faltarem algumas horas em meio a toda a correria de vocês." "Bem, querida fada Milanerda, ouvi dizer o contrário. Nossa nobre princesa percebeu exatamente isso e está viajando por todo o país há meses para descobrir o que acontece com as horas roubadas." "Ah, alguém percebeu? Então a sua princesa deve ser uma jovem mulher muito inteligente. Talvez eu devesse procurá-la e esclarecer as coisas." O menino pastor Jarafia teve uma ideia. "Dizem que a nossa princesa é uma moça muito bonita e sensata. Ela parece estar realmente preocupada. Que tal se eu acompanhá-la no caminho até ela e ajudá-la a esclarecer as coisas?" "Sua intenção o honra, pequeno Jarafia, mas primeiro vamos levar a cabra de volta para o seu pai, e depois seguiremos para a princesa." O velho pastor Josoman ficou muito feliz em ver seu filho Jarafia novamente, e ele até tinha encontrado o cabritinho desaparecido. Josoman hospedou a fada o melhor que pôde, e na manhã seguinte, a fada Milanerda e o menino pastor Jarafia partiram para a distante Bagdá para explicar à princesa o paradeiro das horas roubadas. Quando finalmente chegaram a Bagdá e pararam diante do grande palácio, ficaram horrorizados. Todo o palácio estava envolto em panos pretos, as pessoas choravam e estavam desanimadas. "O que será que aconteceu aqui?" Jarafia quis saber e perguntou a um dos guardas do palácio. "Vocês não sabem? Nosso nobre rei está morrendo e nenhum médico conseguiu ajudá-lo." "Não, eu não sabia disso. Acabamos de chegar de longe porque a princesa tinha enviado os arautos por causa das horas roubadas." "Sim, é verdade", disse o guarda. "Mas até hoje ninguém apareceu para resolver o enigma." "Bem, talvez tenhamos sorte. Eu trago comigo uma curandeira que tem algo a ver com o tempo roubado. Talvez ela possa não apenas falar com a princesa e resolver o assunto, mas até mesmo ajudar o rei com sua sabedoria. Leve-nos para dentro rapidamente, talvez ainda possamos salvar o rei." Imediatamente, o guarda avisou seu superior, e pouco depois, um criado do palácio apareceu e pediu ao menino pastor Jarafia e à fada Milanerda que fossem aos aposentos privados do rei. Oh, puxa, o rei estava realmente muito doente. Estava chegando ao fim, a fada Milanerda percebeu isso imediatamente. "Vou ver o que posso fazer pelo seu pai", disse ela à princesa, e pediu que a deixassem sozinha com o rei e não a perturbassem por 3 horas. Quando ficou sozinha no quarto do rei, ela tirou seu manto e sua forma de luz tornou-se visível novamente. Então, ela se curvou sobre o rei, examinou suas energias vitais, tocou suavemente em sua cabeça e começou a cantarolar. Imediatamente o rei respirou fundo e pareceu cair em um sono profundo e tranquilo. Agora a fada examinou o corpo do rei e logo descobriu como estava o velho coração dele. Não estava nada bem, mas ela tinha um remédio fortalecedor que reviveria o músculo cardíaco. Isso levaria alguns dias, mas parecia-lhe que o rei não tinha mais tanto tempo. O corpo já estava muito enfraquecido. A fada não teve outra escolha
a não ser conseguir tempo para o rei. Ela se pôs com os cabelos soltos diante do rei e começou o seu canto. Em círculo 3 voltas, eu paro todas as obras. 3 horas eu vou roubar, acredite sem olhar. Enquanto fazia isso, girou 3 vezes sobre si mesma. Enquanto para as pessoas no país passavam apenas 3 horas, para o rei eram, na verdade, 3 dias inteiros. Seu velho coração se recuperou maravilhosamente com o forte remédio da fada, e logo a fada mandou chamar a princesa, dizendo que seu pai estava muito melhor. Sandolina entrou e viu o pai sentado ereto na cama, mordendo com gosto uma maçã fresca. "Oh, pai, estávamos muito preocupados. Que maravilha que o senhor está melhor." Então ela se voltou para a fada Milanerda. "Como a senhora conseguiu isso em apenas 3 horas?" "Bem, eu vou lhe contar o meu segredo, e com isso, sua pergunta sobre o ladrão de horas será respondida. Não foram apenas 3 horas, pois seu pai precisou de 3 dias inteiros para sua recuperação. Eu o examinei minuciosamente e constatei que o seu velho coração não estava bem. Então, dei a ele um remédio muito forte que trouxe da floresta. Infelizmente, o corpo dele estava tão fraco que ele não teria mais esses 3 dias para se recuperar. Mas de onde eu tiraria o tempo que ele precisava, mas não tinha mais à disposição? Então, eu o roubei de você e dos outros. Eu sou a ladra de horas que você mandou procurar com os arautos por todo o país." A princesa Sandolina ouviu atentamente e ficou muito grata à fada Milanerda. Agora que sabia para onde iam as horas roubadas e que razão maravilhosa havia por trás disso, ficou muito feliz por ter uma nova amiga tão poderosa. De agora em diante, a fada era bem-vinda ao Palácio Real sempre que quisesse. Jarafia foi autorizado a cuidar das cabras do rei e até a morar no palácio. E o sábio rei, com seu novo coração forte, reinou por mais 100 anos com justiça sobre toda a Pérsia, mesmo que outros achassem que tinha sido muito mais tempo do que isso.